Então, vamos lá, galerinha do sétimo ano, tudo bem? Bom dia, como é que vocês estão? Nossa aula de hoje, como diz o plano de ensino, seria uma aula gravada, expositiva sobre um conteúdo de potência de números racionais e potência expoente negativo. Mas como na aula de quarta-feira eu não consegui terminar de corrigir os exercícios, hoje a gente vai terminar de fazer a correção dos exercícios e vocês ficam sem atividades para a aula de segunda. Segunda a gente faz essa aula que estava programada para hoje no nosso plano. Como o próprio nome diz, é um plano. Às vezes dá certo, às vezes não. Então hoje a gente vai fazer a correção dos exercícios que eu comecei na aula de quarta e nós paramos lá na página 28, exercício 2, até a página 32, certo? Fazia tempo que a gente não tinha uma aula gravada. Com esse nosso sistema, a tendência é ter cada vez menos. Mas eu acho que às vezes uma aula gravada é bom, principalmente quando é aula de correção de exercício assim, para que eu consiga explicar bem, que vocês consigam ter um vídeo mais rápido, porque na aula a gente bate muito papo, certo? Então, questão 3 diz o seguinte: sendo A igual a essa expressão e B igual a essa expressão, ele pede para que eu determine o valor de A menos B. Primeiro a gente vai fazer a multiplicação dessas frações. Para fazer a multiplicação dessas frações, a gente precisa lembrar de duas coisas. Que ou eu posso fazer a multiplicação reto, numerador com numerador, denominador com denominador, operar os sinais, ou eu posso fazer a simplificação. Tem vezes que fazer a simplificação vai ser mais fácil, tem vezes que não. Eu opto sempre por fazer a simplificação. Por quê? Porque eu sempre vou pedir para que vocês me deem o resultado mais simplificado possível. Certo? Então, vamos lá na letra A. Primeiro a gente vai operar o sinal. Menos com menos é mais. Então, eu já sei que o valor de A vai ser positivo. Depois, ao fazer a simplificação, eu sei que 2 e 10, os dois números são pares, então eu posso simplificar por 2. Onde 2 vai dar 1 e 10 vai dar 5. Agora, a gente não tem mais nada o que simplificar, a gente pode multiplicar o que sobrou. 1 vezes 7, 7. 5 vezes 5, 25. Esse é o valor de A, que eu já vou colocar aqui, ó. 7 sobre 25, que ele quer que eu calcule. Agora eu vou descobrir o valor de B, para depois poder substituir ali. Menos 0,1 vezes 2 quintos. Lembrem que eu falei na nossa aula também que eu não posso multiplicar número decimal com fração. Ou eu transformo tudo em decimal, ou eu transformo tudo em fração. Nesse caso, eu vou transformar o 0,1 em decimal. Então, ó, 0,1 em decimal é 1 décimo. Então, menos 1 décimo. De novo, eu posso fazer a simplificação, ó. A mesma simplificação que deu antes, só que agora eu tenho que operar a regra de sinal que vai dar menos, onde aqui vai dar 1 e 5. Então, eu vou ter 1 vezes 1, que é 1, sobre 25. Que eu vou substituir aqui, ó, onde é A menos B. Só que esse A menos B, o A é 7 sobre 25. O B é menos 1 sobre 25. Eu tenho o menos do B e o menos da operação. Esse menos da operação está falando que eu quero o oposto. Então, o oposto de B é 1 sobre 25. Agora é só eu somar isso tudo. Somar racionais de mesmo denominador é só somar os numeradores. 8 sobre 25. Alguns de vocês, não dá para simplificar, a gente parei. Alguns de vocês poderiam estar perguntando: professor, mas eu botei o resultado em decimal, precisa? Não. Lembrem que fração e decimal são representações diferentes da mesma coisa. Significa a mesma coisa. Então, eu deixei em fração ou decimal. Se a questão não me obriga que seja em um ou outro, não faz diferença. Questão número 4. Sabendo que J equivale a essa expressão que eu fiz aí, determine 525 vezes J. Esse é um exemplo bem claro que simplificar vai ser mais fácil do que eu fazer a multiplicação de tudo. Porque eu poderia fazer a multiplicação. 7 vezes 1 vezes 8 vezes 3. 4 vezes 3 vezes 14. Só que esse número vai dar um número grande. E depois, lembrem que eu vou ter que simplificar isso. Então, eu vou fazer o processo contrário. Eu vou primeiro simplificar e depois multiplicar. Vamos fazer o sinal primeiro. Deixa eu pegar uma cor que destaque bem.
Mais com mais é mais. Com menos, menos. Com mais, menos. Então, eu sei que o meu resultado vai ser negativo. Agora, eu vou começar a simplificar. 7 e 14, eu posso simplificar por 7. Então, 7 por 7 vai dar 1. E 14 por 7, 2. Eu posso simplificar ainda os 3, ó. Eu tenho um 3 no numerador e um no denominador. Vai dar 1 nos dois, posso até esquecer. 4 e 8 eu posso simplificar para 4. Então, para 4 vai dar 1 e para 8 vai dar 2. Resultando, em cima eu tenho um 2 e embaixo eu tenho 2. Eu posso de novo simplificar um para cada lado. Agora, se tanto no numerador quanto no denominador eu simplifiquei tudo, me sobrou quem? 1. Porque no numerador sobraria 1, no denominador 1, e aí eu ficaria só com o resultado 1. O sinal negativo eu já tinha operado. Esse é o valor de J. Agora, ele quer que eu calcule 525 vezes J. Pô, 525 vezes menos 1, que é J. Isso é menos 525. Caso claro de que simplificar é muito mais fácil do que multiplicar e depois simplificar. Certo? Agora, vamos para a questão 1, lá da página 29, que pede para que a gente comece a falar sobre divisão de racionais. Então eu vou ler a questão lá. Eu já escrevi aí a expressão, mas eu vou ler a questão. No dia em um dos jogos da Copa do Mundo 2018, a mãe de Mariana serviu bolo e suco de laranja. O suco estava em uma jarra e foi distribuído em copos para os seus convidados. A quantidade de suco de laranja que havia antes dos convidados serem servidos corresponde a 3/4 da capacidade. Quer dizer, a jarra de suco de laranja tinha uma capacidade de 3/4 da jarra total. Beleza. Considerando que a capacidade de cada copo corresponde a 1/8, cada copo que ela servir vai corresponder a 1/8 da jarra total. Estão vendo que eu estou fazendo a divisão da mesma coisa. Que todo o suco que havia na jarra foi distribuído em copos que ficaram totalmente cheios. Quantos copos foram enchidos com o suco que estava na jarra? Então, a gente quer pegar o suco da jarra, que representava 3/4, e dividir em copos que representam 1/8. Isso é fazer uma divisão. Para divisão de fração, eu tenho alguns métodos para fazer isso. Ou é multiplicando cruzado, ou eu posso fazer o método orelha, ou repito o primeiro e multiplico pelo inverso do segundo. Tem algumas formas. Então, pessoal, nesse caso, que já está mais rápido, eu vou fazer multiplicação cruzado. Ó, eu ainda falei que era o método bala, lembra? 3 vezes 8, que eu vou jogar lá em cima, que é 24. 4 vezes 1, que vai vir embaixo, que vai ser 4. Agora, a pergunta que ela faz é: quantos copos foram enchidos? Vou fazer a divisão. Foram enchidos 6 copos. Divisão de fração, bem simples, multiplica cruzado, repito. Se eu fizer a repetição da segunda inversa, vai dar a mesma coisa. Façam da forma que vocês acharem mais fácil, certo? Letra B. Para pagar uma corrida por aplicativo, Hamilton precisa pagar R$ 3 fixo, com mais 2 taxas adicionais, sendo uma de 1,45 por quilômetro rodado e outra de 25 centavos por minuto de viagem. Sabendo que a última viagem dele custou R$ 20 e que durou por 10 minutos, qual foi a distância percorrida? Tá bom. O que a gente sabe? A gente sabe que a distância dele levou 10 minutos e que tem o R$ 3 fixo. O total que ele pagou foi 20. Então, a conta que ele teria que fazer seria o tempo que ele gastou vezes 0,25, que é uma das taxas, mais R$ 3 fixos, que sempre acontece, mais 1,45 vezes o quilômetro, que eu não sei, é o que ele quer saber, o quilômetro. Mas vamos fazer o que eu sei. Eu sei que ele gastou R$ 3 fixos, mais
0,25 por minuto, que levou 10 minutos. Então, 0,25 vezes 10. 0,25 vezes 10 é 2,50. Mais 3 é 5,50. Quer dizer, o fixo mais os minutos foi gastado 5,50. Lembrando que a viagem total era de R$20, o que sobra é a distância percorrida. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer 20 menos 5,50, que vai dar 14,50. Esse 14,50 foi o preço que ele gastou pelos quilômetros rodados. E eu sei que 1 quilômetro rodado gasta 1,45. O que eu vou fazer então? Eu vou pegar esse 14,50 e dividir por 1,45. 14,50 dividido para 1,45 são 10 quilômetros nesse caso. Essa divisão eu poderia ter feito em forma de decimal mesmo, 1.450 dividido para 145, ou eu poderia ter feito, transformado em fração e feito a mesma divisão. Tudo bem? Questãozinha de interpretação, que você tem que tomar cuidado mais na interpretação da questão do que propriamente dito na resolução dela. Vamos para a página 31. Já está aqui também escrita para vocês. Lá na página 31 ele pede para que a gente efetue as divisões. Eu, de novo, vou fazer sempre da forma que eu achar mais fácil. Vamos lá então. Letra A. 3/8 dividido para menos 2/7. Primeira coisa que a gente tem que fazer é operar o sinal. Positivo com negativo. Negativo, lembrem, multiplicação e divisão, se liga que é diferente. Sinais iguais dá mais, dá negativo se for diferente. Essa regra tem que decorar, essa regra que vai te ajudar. Então, lembre disso. Agora, para divisão, eu vou fazer a multiplicação por bala. Ó. Rapidão, 3 vezes 7 é 21. E 8 vezes 2 é 16. Opa, ficou menos no lugar errado, né? Menos 21 sobre 16. Dá para simplificar? Não. O que eu faço? Passo para a próxima. Próxima. Menos 4 nonos dividido por 2/7. Primeiro, faltou o sinal de igual. Primeiro, vou operar os sinais. Menos. Depois, eu vou fazer a multiplicação cruzada. 4 vezes 7 é 28. 9 vezes 2 é 18. Lembre que eu falei da simplificação. Se acostumem a simplificar. O sinal não altera. 28 e 18 dá para simplificar por 2. 28 dividido para 2 é 14. E 18 dividido para 2 é 9. Fechou? Fácil, fácil, mole, mole. C. 4 dividido para menos 3/4. Vou operar o sinal primeiro. Menos. Ah, mas aqui não é uma fração, não tem como fazer cruzado. Lembrem que um número inteiro, que é esse caso, ele também pode ser escrito como 4/1. E aí ele vai ser uma fração. Aí, sendo uma fração, eu resolvo com as outras. 4 vezes 4, 16. 1 vezes 3, 3. Se dá para simplificar, a gente simplifica. Se não dá, acaba por aí. Letra D. Menos 23,4 dividido para 3. Eu posso resolver essa divisão em forma de decimal, sem problema nenhum. Eu teria 23,4 dividido para 3. Lembrando que, para fazer essa divisão, se eu tenho uma casa decimal aqui, eu preciso ter uma casa decimal. Então, eu igualo, tiro as vírgulas e faço a divisão. Se você tem facilidade nesse método, tudo bem. A letra E, eu vou fazer assim. Aqui, eu poderia ter escrito ele em forma de fração. 23,4 é 234 sobre 10, que está sendo dividido para 3. Esse 3 que também pode ser escrito como 3/1. Então, 234 dividido para 30, que é exatamente a mesma divisão que eu fiz aqui.
Claro, não posso esquecer do sinal negativo, né? Que veio carregando aqui, porque menos com mais é menos. Agora, 234 para 30, ou aqui, eu posso fazer a divisão e deixar em forma decimal, ou posso fazer somente a simplificação aqui. E fazendo a simplificação por 3, né? 234 por 3 é 78, 30 por 3 é 10. Então, 78 décimos. Menos 78 décimos. Que eu posso deixar tanto em forma de fração quanto em forma de decimal, que é menos 7,8, que foi o resultado que tu chegou se fez dessa maneira. Certo? Letra E. Menos 65,72 dividido por menos 12,4. Primeiro, esse resultado já vai dar positivo, porque são sinais iguais. Depois, essa divisão ela pode ser feita de novo em forma de fração ou decimal. Se for em forma de fração, eu tenho que 6,572 dividido para 100. E aqui, 124 para 10. Vocês podem simplificar antes de dividir, ou até mesmo fazer a divisão multiplicando cruzado, que é 6 vezes 10, 124 vezes 100. E agora aqui, fazer a simplificação que vocês quiserem. Ó, posso começar simplificando 0, posso simplificar por 2, aqui vai dar 50, aqui vai dar 3.200 e pouco. Essa simplificação, galera, vocês vão fazendo a simplificação para criar a rotina e vai chegar que é 6.572 vezes 1.240. E aí vai simplificando isso, né? Até chegar em 53 sobre 10. Ou em forma decimal, 5,3. Certo? Tudo bem? Então, a página 31 a gente acabou. Vamos para a página 32, que também já está aqui escrita. Viu? Essa é a nova forma de apagar o quadro. Apaga e pum, já aparece aqui, ó. Rápido e rasteiro. Questão número 2. Determine os quocientes que seguem o exemplo. O exemplo fala sobre esse método aqui, que eu chamei ele de método orelha. Vou resolver pelo método orelha, que é tranquilo. Então, vamos lembrar primeiro de calcular os sinais. Menos com mais é menos. Esse resultado vai ser negativo, eu já sei disso. Já vou botar o traço de fração que me fala o seguinte. O método orelha, ele faz com que, como toda divisão, eu multiplique o numerador de um com o denominador de outro. Ele leva esse nome carinhoso porque, ao fazer essa multiplicação, ele parece uma orelha. Então, a gente vai fazer essa divisão aí, usando a multiplicação. 9 vezes 8, 72. 5 vezes 7, 35. Lembrem, se dá para simplificar, a gente simplifica. Se não dá, acaba aí. Beleza? Letra B. 2 dividido para menos 5 quartos. Eu deixei de propósito um espaço ali embaixo do 2 para lembrar que... mas professor, não dá para fazer o orelha porque não tem o lado de baixo do denominador do primeiro e tudo mais. Tem. Lembrem que existe. Posso escrever como 1. E escrevendo como 1, agora eu posso fazer o orelha. Lembra do sinal? Menos com menos é mais, então o meu resultado já vai ser positivo. Agora eu faço só a multiplicação bonitinha aqui, ó. 8 quintos. De novo, se dá para simplificar, simplifica. Nesse caso não dá. Acaba por aí. Letra C. Também não tem um denominador no 18, mas eu vou escrever porque eu sou ousado. Agora, menos com mais é menos. Fazendo a multiplicação usando o método orelha, é 3 sobre 18. Olha, 3 e 18 dá para simplificar, hein? Por 3, que vai dar 1 sexto. Letra D. 1 menos 1, 1 terço, dividido por 4, 1 meio. Esse número é um número misto. É uma fração mista. Vocês só vão poder operar alguma coisa depois de transformar eles em frações. Como que a gente transforma número misto em fração? O denominador não altera,
O sinal, obviamente que não. O numerador é multiplica e soma. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Embaixo, o denominador não altera. O numerador multiplica e soma. 4 vezes 2, 8, mais 1, 9. Ao fazer isso, voltou para um processo anterior. Aí a gente faz o método dele. Menos 4 vezes 2, 8. 3 vezes 9, 27. Se dá para simplificar, simplifica. Se não dá, acaba aí aquele processo todo. Certo? Questão número 3. Sendo x aqui e y 1 sobre x, calcule x mais y, x menos y, x vezes y e x dividido para y. Tá. Primeiro, eu vou calcular x e y. Preciso do x para descobrir o y. O x vai ser meu primeiro, então. Se é uma divisão, eu vou operar pelo método mais rápido, que nesse caso é o método da orelha. Então, eu vou ter 2 vezes 7, que é 14. 7 vezes 4, que é 28. 14 sobre 28 pode ser simplificado. Vou fazer isso para facilitar ainda mais. 14 e 28 dá para dividir até mesmo por 14. Onde vai dar 1 meio. Menos 1 meio, né? Menos 1 meio. Agora, o y é 1 dividido para x. 1 dividido para x. X, que é menos 1 meio. Posso fazer o método orelha aqui, ó. Vou colocar um denominador, faço o método orelha. Vou ter menos 2 sobre 1, que é menos 2. Então, descobri x e descobri y. Agora eu vou colocar nas contas que está me pedindo. Na primeira, x mais y. Então, é x, que é menos 1 meio, mais y, que é menos 2. Como esse mais não vai alterar, eu vou botar direto menos 2. Para operar esses dois racionais, eu vou lembrar da regra de MMC, divide e multiplica. Então, 2 de denominador. 2 dividido para 2, 1, vezes menos 1, menos 1. 2 dividido para 1, não tem denominador, vezes menos 2, menos 4. Resposta, menos 5 meios. Por que menos? Lembrem que quando eu tenho menos com menos, a gente está fazendo soma de sinais iguais, soma e mantém o sinal. Mais com menos subtrai, mantém o sinal do maior. Se os sinais são iguais, soma e mantém o só. Fechou? X menos y. X a gente sabe que é menos 1 meio. Menos y, menos da conta, menos do número. Esse menos significa que eu quero o oposto de menos 2, que é 2. Chegando aqui, o processo é o mesmo. Denominador, 2 dividido para 2, 1 vezes menos 1, menos 1. 2 dividido para 1 vezes 2, 4. Aqui eu tenho que soma de sinais diferentes, subtrai e mantém o sinal do maior. Resposta, 3 meios. Letra C, x vezes y. X menos 1 meio. Vezes y, menos 2. Fazendo essa multiplicação, eu até poderia colocar 1 aqui e trabalhar com a simplificação. Ó. Menos com menos vai dar mais. Simplifico 2, sobrou 1. Ou eu poderia ter feito 1 vezes 2, que é 2. 2 vezes 1, que é 2. E 2 dividido para 2, que é 1 também. Certo? Então, letra C está aí. E a letra D é x dividido para y. X, que é menos 1 meio, dividido para y, que é menos 2. Vou até colocar o parênteses para ficar bonitinho aqui, ó. O resultado é positivo. No menos 2 eu posso ter um 1. E aí eu posso resolver usando o método orelha. 1 quarto. Tudo bem? Então, questão 3. Questão bonitinha assim, ó. Questão que, quem sabe, talvez se possa vir numa prova. Beleza? Vamos para a questão 4 e última. A questão 4 pede para que a gente responda o que se pede. Ele me dá x e quer que eu descubra a terça parte de x. Então, depois de eu calcular isso, eu tenho que dividir esse resultado por 3. Esse x, ele tem um numerador e denominador que tem operações, é uma expressão numérica. Vou resolver o numerador,
Vou resolver o denominador e depois eu vou ver no que vai dar. Então, eu vou traçar aqui para ficar numerador e denominador separados. No numerador, eu tenho menos 1/4 dividido para 2. Fazendo a regra de sinal, eu já sei que esse valor vai ser negativo. Agora, multiplicando cruzado, eu vou ter que o denominador aqui é 1. Então, vai ser 1/8. No denominador, eu também tenho uma divisão, o resultado também é negativo. E eu posso também multiplicar cruzado. Então, seria 2, vou fazer aqui no cantinho, 2 dividido para 2, que é 1. Agora, menos 1/8 dividido para menos 1 é 1/8. Primeiro, que menos com menos é mais. Depois, que qualquer valor dividido para 1 é aquele valor. Acabou a questão? Não. Ele pede que eu descubra a terça parte desse número. Esse número é x. A terça parte é dividir isso para 3. Aí, dividir para 3, eu posso fazer novamente o método orelha, que é 1/24. Fechou? Essa é a questão 4.1. Vamos para 4.2, que ele quer só que eu resolva isso aqui. Vou fazer então, para resolver essa questão 2, resolver primeiro essa divisão, depois essa divisão e depois eu divido as duas. Aqui eu de novo deixei um espaço de propósito para que a gente consiga colocar um denominador. E agora eu vou fazer de novo o método orelha. Mais com menos é menos. 2 vezes 5 é 10. 1 vezes 1 é 1. Que eu posso escrever como menos 10. Dividido, dividido. Aqui eu também deixei de propósito 1 para fazer o método orelha. 1 vezes 1 é 1. 10, aqui também é negativo. Menos 10. E aí, agora fazer a divisão de menos 10 vezes 1/10, o sinal vai ser positivo, porque menos com menos é mais. E multiplicando o cruzado, eu vou ter que é 100. Então, pessoal, nossa aula de correção de exercício ela vai encerrar por aqui. Como sempre, eu deixo um grande beijo. A gente volta a se ver na segunda-feira na aula online, pelo Teams. Desejo para vocês um bom final de semana. Beijão e tchau, tchau.